Bem, primeiro eu queria agradecer por vocês terem vindo escutar um pouco das minhas justificativas, pelos posicionamentos que eu venho tomando há pouco mais de um mês. Queria agradecer aqui a presença do senador Humberto Costa, de Dilson Peixoto, de Lamartine, de Lagoa de Itaenga, da presidente da Câmara de Vereadores, como é o nome? Desculpa, viu, minha gente, que a gente se apresentou agora há pouco. Betânia, Eduardo de Camaragibe, que veio, Meira não pôde vir, mas estava com muita vontade de estar aqui com a gente. Convidei alguns companheiros que compartilham dessa mesma opinião que eu e que já haviam se manifestado também. Primeiramente, eu critiquei a postura do partido em conduzir democraticamente os processos, tanto no sentido da democracia interna do partido, que nunca foi tão bem elaborada, vamos dizer assim, mas tinha os trâmites respeitados, os trâmites partidários respeitados e a militância dos companheiros também respeitada. E também quanto à escolha dos candidatos, porque eu queria até dar uma explicação que algumas pessoas vêm questionando sobre a eleição de 2012 e essa de 2014, em relação aos candidatos que foram representantes do nosso partido. Eu vejo o contexto de 2012 completamente diferente do contexto de 2014, no sentido de que, Marcelo, bem-vindo, obrigada, viu? Marcelo Santa Cruz, no sentido de que a gente tinha um planejamento, ao menos era o que nos era passado, a gente tinha uma intenção, sim, de apoiar um candidato do PT. Mas, diante de alguns episódios que houve, que eu acredito que as pessoas que estão aqui, quem acompanha os acontecimentos políticos lembram, terminou-se que o partido precisou tomar uma decisão de ter candidatura própria, que na verdade era uma tese que eu defendia, que eu fui a primeira a defender e que foi bastante reprimida e repreendida no início e que depois veio a se concretizar. Uma pena que não se concretizou com um companheiro que tivesse realmente uma militância, que tivesse se preparado ao longo da sua vida para disputar uma eleição majoritária e assumir um cargo eletivo que não é somente importante administrativamente, é importante politicamente para a cidade do Recife. É um reconhecimento também da militância daquela pessoa, daquela pessoa que, teoricamente, teria dedicado sua vida tanto à militância política quanto a se preparar. Então, houve essa decisão por se apoiar o prefeito Geraldo Júlio, e na época eu encontrei que era realmente a nossa saída, até pelo fato de estar muito em cima da hora para se definir uma candidatura. Então eu vejo um contexto bastante diferente de um cenário que a gente tem agora, que houve 2 anos para se discutir, para se dialogar, para se preparar, para ter um candidato a governador. Aliás, 2 anos se a gente comparar com a eleição anterior, porque na verdade deveria haver 8 anos, 7 anos ou 6, enfim. Eu acredito que a gente tem que levar as candidaturas como reconhecimento da militância política. No momento em que a gente diz que quem é bom para ser prefeito, para ser governador, não é aquele político que estava ali atuando com seriedade, se preparando ao mesmo tempo que estava na militância política, a gente nega a política, e isso não é bom para a democracia. Bom para a democracia é a gente mostrar à população que existem políticos sérios, políticos preparados, e em que a população pode confiar. Então, minha crítica também foi a esse tipo de prática, porque os critérios usados para se escolher o governador nunca antes nesse estado se viu. Então, a gente precisa realmente rever esse tipo de postura. Então, se a gente apoiar uma candidatura assim e essa candidatura tiver êxito, vai ser assinar embaixo que tudo isso está certo. Então, eu não poderia apoiar a candidatura de Paulo Câmara e faço isso com muita tranquilidade, porque não participei de nenhuma discussão interna do partido.
apesar de ter um mandato na Prefeitura do Recife, que eu, durante minha vida, sempre fui acostumada a respeitar muito os vereadores, principalmente os da capital, que também tem uma inserção diferente, o eleitorado é muito grande. Nós não fomos chamados para nenhum tipo de discussão. E tive informações, aí eu não sei, também não tenho como comprovar, mas sempre recebia e procurava saber informações de reuniões internas do partido e que sempre diziam, não, a gente vai votar no 40, o que foi escolhido vai ser o melhor. Eu não acredito que essa prática seja boa para a democracia, seja boa para a política. Então, meu posicionamento é por não apoiar a candidatura de Paulo Câmara. E a candidatura do presidente nacional do nosso partido, Eduardo Campos, eu vejo como uma candidatura legítima, muito legítima. Eduardo foi um militante a vida inteira, ao contrário dos candidatos que ele... Eu sempre costumo dizer, entre aspas, escolhe, porque eu não consigo dizer isso com naturalidade. Eu vi em atos, em eventos, pessoas dizendo com a maior naturalidade do mundo, se o governador Eduardo Campos escolheu Paulo Câmara, significa que ele é o melhor. Eu me sinto mal com isso, porque eu acredito que por mais que haja um peso maior na palavra do nosso líder do partido, a gente não pode considerar que ele escolheu e que por isso que aquele candidato ou outro é bom. Então, Eduardo não foi escolhido, Eduardo não foi beneficiado pelos laços de parentesco que tinha com Miguel Arraes. Eduardo passou a vida inteira militando politicamente e é uma pessoa preparada. Então, ele é legítimo para disputar a eleição presidencial representando o nosso partido. Mas, no momento atual, eu não acredito que seja a melhor opção para o país, principalmente pelas incoerências que a gente vê acontecendo aqui em Pernambuco e que a gente sabe que são encabeçadas principalmente por ele, que a gente vê uma cúpula partidária aqui que segue orientações à risca. E eu não digo que isso está errado, porque um militante ele tem que seguir as orientações conforme o partido dá. Então, o militante disciplinado, ele segue as orientações do partido, mas eu acredito que a gente tem a obrigação de seguir nossa consciência. Da mesma forma que o soldado cumpre as determinações do seu superior no quartel, ele tem a obrigação de saber que aquelas orientações estão erradas quando certas orientações do comandante ferem os direitos humanos ou vão contra qualquer princípio moral ou ético que ele tenha. E foi isso que aconteceu no meu caso de agora. Eu acredito que passou do limite da incoerência. A começar pela coligação em que a gente está. Não é simplesmente a adesão de um ou outro partido que seja diferente, que pense, que conduza a política diferente do que a gente acredita. Não é um ou outro partido. Se um pernambucano que acompanha política, e a gente vê Pernambuco como um estado bastante politizado, Pernambuco que acompanha política, observar a nossa coligação de agora, eu acredito que ele vai ver muito mais semelhanças com a União por Pernambuco, e que estavam Jarbas, Mendonça, o PSDB de Sérgio Guerra não está mais aqui, mas estão todos os representantes dele, e o PSB está no meio. Nós nunca estivemos numa coligação dessa maneira. E eu vejo uma coligação desse tipo, e que há tantos partidos que a gente combateu, eu não vejo como se fazer um governo sem se cumprir compromissos com essas pessoas, sem se fazer e sem se cumprir compromissos. Aliás, cumprir compromisso eu não sei, aí depende do nível de comprometimento de cada um, mas que se faz compromissos com essas forças, que eu ainda gosto de chamar de direita, se faz vários compromissos, faz. Uma coisa é ter um ou outro aderindo ao seu projeto, outra coisa é ter uma grande massa e ter toda a direita do Estado junto com um projeto. Então, eu não tenho condições de apoiar um projeto assim. Em relação à eleição presidencial, como eu estava dizendo, eu acredito que é incoerente. Eu comecei a tomar essa decisão com algumas falas de um tempo atrás do governador Eduardo Campos, que ele dizia que o Brasil precisava de um líder e não de um gerente. E eu fiquei pensando, sim, e o que é que ele quer para Pernambuco? Por que é que o Brasil precisa de um líder e Pernambuco não?
Então, a gente vê várias incoerências, além de que a aliança com a ex-senadora Marina Silva, não sei se pode se chamar de rede, porque a rede não é um partido, enfim, eles todos são PSB agora, será que são uma tendência do partido no momento? Enfim, não sei como definir essa aliança, mas eu acredito que a aliança com a senadora Marina Silva vem causando mais divergências internas do que convergências. E, inclusive, dentro dos nossos próprios companheiros, além de que eu vejo ataques infundados à presidenta Dilma. 4 anos atrás, a gente estava votando na presidenta Dilma, apoiando como um projeto de continuação do governo Lula. E a gente sabe que a gente vota em projeto, a gente não vota em pessoas. A pessoa não pode chegar e dizer que o governo de Lula foi bom e o que de Dilma foi ruim. Eu não posso dar aqui uma palestra sobre economia, mas se existem falhas, existem coisas que precisam ser melhoradas na economia, a gente sabe que são reflexos do governo do presidente Lula e que precisam ser melhorados sim. Agora a gente tem que apoiar um projeto que historicamente a gente apoiou desde 1989. A hora eu não vejo como essa e nem a forma como está sendo conduzida a candidatura do presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. E é por isso que eu tomei a decisão de apoiar a campanha da presidenta Dilma aqui no estado, de votar na presidenta Dilma. Não sei se eu posso dizer bem apoiar, mas de dar meu voto à presidenta Dilma e de dar meu voto a Armando Monteiro e João Paulo pela coligação Pernambuco vai mais longe. Porque, por todos esses motivos que eu elenquei aqui, e pelo fato de eu ter retirado minha candidatura da forma como retirei, por criticar as alianças e todo o projeto que estava sendo defendido, eu não poderia apoiar um candidato, votar em um candidato da Frente Popular, apesar de achar que existem vários quadros bons. Como eu falei, a gente vota num projeto. E eu não poderia votar nesse projeto se fosse para auxiliar, para ajudar essa chapa, eu mesmo teria sido candidata. Tem muita gente dizendo por aí que essas minhas atitudes foram porque eu não tive apoio do partido para disputar a eleição. Eu acho isso tão pequeno para Pernambuco, um estado politizado como é o nosso, um estado irredento como é o nosso. E quem é militante de verdade sabe que para o militante ser candidato é um reconhecimento da sua militância, já é uma alegria muito grande. Eu, a primeira vez que fui candidata, eu considerei mais difícil chegar a ser candidata do que a ganhar a eleição, porque significa que você teve a legitimidade e o reconhecimento do seu partido de representar aquela sigla, aquela coligação, aquelas pessoas lá nas urnas. Então, eu achei um argumento muito pequeno. Não tinha o apoio de Eduardo Campos? Não tinha. Isso, de fato, não tinha. Busquei. Agora, eu busquei talvez da forma da velha política, porque parece que na nova política a gente precisa antes pedir autorização, antes ser ajudado. E na política em que eu fui criada, a gente precisa buscar apoios, a gente precisa convencer as pessoas de que sua candidatura é importante, para depois se tornar de fato candidata. E foi isso que eu fiz. Eu ficava muito surpresa de chegar nos locais e me colocar como disposta a me candidatar à Câmara Federal e tudo mais, e as pessoas dizerem: mas você pediu a Eduardo? Aí chegou um momento que alguns prefeitos eu perguntava assim: mas me diga uma coisa, você pediu a quem a primeira vez que você foi candidato a prefeito? Você pediu a quem para ser candidato? Então, eu acho que eu faço a velha política, porque na nova política agir assim parece que é um pouco subversivo, é um pouco fora do contexto. Então foi assim que eu agi, não tive apoio do partido. Até hoje eu não sei porquê, até porque eu não fui procurada por ninguém, não tive nenhuma explicação, simplesmente que não era conveniente ao partido, enfim, recebi recados por diversos emissários, não tive um contato direto com o Eduardo Campos até hoje. E por isso que eu quero deixar bem claro que nossa relação na política é completamente separada da relação familiar. A gente
tem uma relação familiar muito boa, sempre a gente se deu muito bem, a família é muito unida. Mas na política não é a primeira vez, parece que há discordâncias. Então eu tentei falar com ele sim, algumas vezes, não fui recebida e não foi por isso que eu deixei de tocar minha candidatura. Talvez eu tivesse até tido a ilusão de que eu tocando minha candidatura, de que eu recebendo apoio, de que as pessoas aceitando bem meu nome, ele fosse reconhecer mais adiante. Mas a política do PSB, como eu falei, está diferente. A política do PSB está de candidatos biônicos. Você tem que ser escolhido. Da mesma forma que o governador, os deputados federais, a gente vê alguns casos tidas como, entre aspas, candidaturas prioritárias do partido, que a pessoa tem que ser escolhido. E eu não me acostumei com esse tipo de sistema. Então, por isso que eu desisti da minha candidatura. Iria ser candidata, sim, para perder. Por que não? A gente é candidato para perder ou para ganhar, mas é para defender uma ideia, para defender um projeto. Mas resolvi não ser candidata para não contribuir com a chapa. Poderia até ganhar, se eu quisesse usar tudo que eu estou fazendo politicamente ou eleitoralmente, poderia ganhar a eleição, poderia ganhar votos, porque eu tenho certeza de que tem muita gente aplaudindo por debaixo da mesa isso que eu estou fazendo. Muita gente aplaudindo por debaixo da mesa e está só esperando a roda gigante girar para expressar sua opinião. Infelizmente, eu tenho que ser muito sincera nesse sentido. Então, isso aí estava muito claro. O apoio não era para mim, o apoio era para outros candidatos do partido. Inclusive, eu lamento que nenhum desses candidatos é uma mulher. E a gente, no PSB, não vai ter nenhuma candidatura prioritária de mulheres. Mas, por isso que eu resolvi apoiar o companheiro Dilson Peixoto, que, na minha opinião, é o melhor nome hoje em dia para se votar. Claro, existem diversos candidatos competentes, então, diversos candidatos competentes, tanto na nossa coligação do PSB, nossa que eu digo do PSB, quanto no PT, na coligação de Armando Monteiro, João Paulo, PT, PTB, enfim. Mas eu decido apoiar o candidato Dilson Peixoto, porque eu acredito que é uma opção coerente e é um grande quadro para representar Pernambuco na Câmara. Eu não entendo como é que vai explicar à população, é uma das razões porque eu me decidi a tomar partido mesmo, tomar posição. Primeiro porque eu sou agente político, eu acho que eu tenho a obrigação de dar uma satisfação tanto aos meus eleitores, quanto ao povo do Recife, que é quem a gente representa, quanto aos que estavam esperando a nossa candidatura à federal. Mas eu não sei como é que vai se explicar à população que Armando Monteiro não é continuidade, que essa coligação não é continuidade, se foi o lado em que a gente sempre teve. Não sei como é que vai explicar por que é que o projeto em que o presidente Lula está não é bom. Então, isso precisa de uma reflexão de todos nós sobre a questão, o que é continuidade. Continuidade são pessoas, continuidade são projetos, continuidade são ideias. Então, vamos refletir melhor sobre isso. Foi essa reflexão que eu fiz. Agradeço muito a todos vocês que vieram. Tem muita gente que queria ter vindo, Adalberto Cavalcante, Raimundo Pimentel, que é um deputado que merece respeito, que todo mundo sabe quem ele é, que todo mundo o conhece e que é um deputado do partido e que merece tanto respeito quanto qualquer outro e quanto qualquer parlamentar de qualquer município do Brasil. Conversei com ele ontem e ele não pôde vir, tinha acabado de ir ao Sertão. Agradeço muito a vocês, queria agradecer ao senador Humberto Costa, desde já me colocar à disposição de colaborar com a campanha da presidenta Dilma. A gente vai fazer isso com muita alegria, por acreditar que realmente é o melhor para o Brasil. E dar as boas-vindas ao companheiro Dilson Peixoto. Acho que a gente vai fazer um trabalho bonito aqui em Pernambuco. E me colocar também à disposição da campanha do candidato a governador Armando Monteiro. Muito obrigada, gente.